Quero me dirigir aqui aos senhores senadores, senhoras senadoras. É evidente que, no momento que estamos passando de grave crise fiscal, em que estados e municípios se veem assoberbados pelas despesas, pelas pressões, né? A questão dos precatórios, que não deixa de ser uma ação inopinada, né? Que muitas vezes está fora do orçamento, que ao contrário da dívida pública, ela depende muito mais da velocidade do andamento das ações judiciais, e isso retira a previsibilidade, gera desconforto, né, do ponto de vista da execução orçamentária no ano subsequente, principalmente no momento em que passamos, em que o governo tem tido o hábito de tentar resolver os seus problemas pelo aumento, né, de novos tributos, ao invés de reduzir as suas despesas. É evidente que nós todos, a exemplo do que fizemos na votação do primeiro turno, estamos sensíveis à necessidade de aprovarmos, né, a PEC 66 e darmos esse fôlego aos estados e municípios. Porém, o governo utilizou-se desse instrumento para inserir mais um jabuti do ponto de vista de expansão fiscal, impactando fortemente a dívida pública, impedindo a queda dos juros, fazendo com que a atividade econômica, de uma forma geral, seja impactada, porque vejam, o que o governo propõe, que é uma abertura de quase 13 bilhões de reais, bater na madeira aqui porque o número foi 13, né? 12,5 bilhões de reais, né, para o ano subsequente, que nem sequer, né, consta da proposta orçamentária, significa que o governo está preocupado em aumentar gastos no ano eleitoral, sem fazer o necessário dever de casa para permitir que nós tenhamos, no mínimo, alguma sanidade do ponto de vista fiscal e confiança e previsibilidade dos agentes de mercado para diminuir esses juros que são, sem dúvida nenhuma, inibidores do nosso crescimento econômico, né? Que todos nós acordamos e concordamos. E eu quero lembrar aos senhores que os argumentos que estão sendo arguídos pelo governo de que houve uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal e que essa decisão precisa ser, de alguma forma, reparada com esse novo furo no arcabouço fiscal, arcabouço que eu fui desmoralizado, porque disse na época em que foi apresentado e votei contrário, que não resistiria a um ano, não resistiu a 3 meses, senador Everton, 3 meses. O governo tem furado tanto esse arcabouço que a gente não chama mais de arcabouço, chama de peneira, né? Perdeu completamente a credibilidade. O governo esse ano conseguiu, desmoralizando o Congresso, em conluio com o ministro do Supremo Tribunal Federal, 12 bilhões de reais de IOF. É bom lembrar, 12 bilhões de reais de IOF esse ano, de renda extraordinária. E uma estimativa de quase 40 bilhões para 2026. O governo conseguiu, através da MP 1303, que foi votada recentemente nessa casa, através de uma série de aumentos de impostos, tributou os títulos isentos em 5%, LCI, LCA, LCD, CRA, debêntures, FIO, FIAGRO, etc. Acabou com a tabela regressiva de imposto de renda, elevou a tributação de BES de 12% para 18%, elevou a CSL de empresas financeiras, tributou juros sobre capital próprio, de 15% para 20%, limitou a compensação de tributo da RFB, colocou o pé de meio no piso da educação, estabeleceu um teto anual de pagamento de seguro-defesa e por aí vai. Isso significou mais 10,5 bilhões de reais. E há um pouco menos de um mês atrás foi votado aqui no plenário dessa casa a antecipação de receita de royalties de leilões de petróleo, na proporção de na expectativa de quase 18 bilhões de reais que vão ser antecipados a partir de novembro desse ano. Nós estamos falando recursos que deveriam ir para o Fundo Social e para a habitação, segundo o governo. Nós estamos falando de 40 bilhões e 500 milhões de reais de recursos extraordinários, fruto do descalabro, da falta de cuidado com os recursos públicos deste país. E o governo agora nos apresenta um novo jabuti, na hora em que os estados e municípios
precisam de algum respiro do ponto de vista fiscal, porque não tem, ao contrário do governo, um Banco Central. Não tem a capacidade de rolar suas respectivas dívidas através de emissão de títulos de dívida pública. Não podem ser irresponsáveis. Pois muito bem, o governo aproveita o mesmo instrumento para conseguir mais um respiro do ponto de vista fiscal, mais um espaço fiscal de 12,5 bilhões de reais para o próximo ano, que, pasmem, para surpresa de todos nós, é um ano eleitoral. Então, ao invés de chegado ao fim, ao ocaso, ao término desse governo desastroso, nós observarmos alguma responsabilidade do ponto de vista das finanças públicas, o que nós estamos vendo é se dobrar a aposta, é se aumentar o risco, é se quebrar o país, porque quem vier atrás é que terá a responsabilidade de recompor as finanças públicas. Isto está no DNA do Partido dos Trabalhadores. Então, alerto aos senhores senadores que votar na nossa emenda, que é a 569, de autoria do senador Exalci Lucas, vai significar a rigidez e a manutenção das regras que foram fixadas contabilmente e fiscalmente por este governo. Nós, aqui da oposição, estamos defendendo um governo que me parece que vive de fancarias, né? Que vive de falar uma coisa e fazer uma outra coisa. Mas nós vamos ajudar o governo, vamos manter o que eles aprovaram através do arcabouço fiscal. Vamos impedir mais esse chute na responsabilidade fiscal. Então peço a Vossa Excelência que votem pela manutenção da emenda 569.